Agora vamos partir para o treinamento, essa parte inicial para a gente dar um update, passar a reforçar a mensagem daquilo que a gente tem que estar sempre fazendo. E vamos falar agora sobre o segredo para um convite matador. Eu realmente, essa é uma das habilidades que eu mais busquei me desenvolver ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos de negócio, e não tenho dúvidas de ter desenvolvido essa habilidade foi um dos pontos que mais me ajudou a atingir grandes resultados, como, por exemplo, ter passado de R$500 mil em faturamento em menos de 3 anos nesse negócio, ter viajado para Las Vegas, Cancún, Havaí, entre outros lugares, e ter uma equipe já de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo afora. Não tenho dúvidas de que essa habilidade do convite tem me levado a ter os resultados que eu venho tendo hoje em dia, os números de cadastro que eu venho fazendo, porque cadeira cheia faz negócio, cadeira vazia não faz negócio. Simples assim, e basicamente, para a gente começar o treinamento, eu vou usar um slide muito conhecido pela grande maioria de vocês, que é o slide do nosso Trilha Black. A gente tem o Trilha Black como material oficial de treinamento, e eu sou muito a favor da gente não reinventar a roda. Se todos nós sempre tivermos o mesmo discurso, o novo sempre vai saber o que fazer, afinal, o padrão, todo mundo faz a mesma coisa. No marketing de rede, não importa o quanto habilidoso e genial você precisa fazer coisas simples e duplicáveis para que toda a sua equipe faça também. E, basicamente, eu vou usar o material do Trilha Black dando dicas de como eu fiz para melhorar o meu convite e como o seu convite pode ser um convite matador. Eu acho que nada melhor do que essa frase para começar: não tenha medo de convidar. O pior que pode acontecer é você tomar um simples não. Gente, o nosso negócio ele é baseado 100% em números. Tudo são números nesse negócio, tá? E, na verdade, em vários outros negócios também, não existe 100% em nada. Não existe 100% de pessoas que gostam de uma marca, não existe 100% de pessoas que gostam de um sabor de pizza, assim como também não existe 100% de pessoas que vão se interessar pelo nosso negócio, comprar os nossos produtos. Mas se você entender os seus números, você pode não só aprimorá-los, como se tornar uma pessoa com muito mais eficiência e performance. Legal? Então, por exemplo, de 10 convites que você fizer, em geral, pelo menos 50% já não vai na reunião. Mas por que isso? Primeiro, porque é natural. Não existe 100% em nada. Segundo, porque você pode melhorar os seus números. E essa é a função desse treinamento, melhorar o seu convite para melhorar os seus números. Então, vou começar com algumas atitudes corretas para o convite. O primeiro passo é não ser um caçador. Eu já errei muito isso, estou falando para vocês, não errem também. Cultive relacionamentos. Eu comecei de uma forma tão alucinada no negócio que eu só queria convidar todo mundo para o negócio e esquecia de vez em quando que tinha uma pessoa ali atrás. E toda presa, quando se sente caçada, foge do seu caçador, é ou não é? O que a gente quer é gerar o interesse verdadeiro das pessoas. Então, o objetivo principal que você tem que fazer é educar o seu prospecto, passar informação, ajudá-lo a entender melhor coisas que ele ainda não entende. E entender que cada pessoa tem o seu tempo. Não existe não definitivo, todo não é ainda não, tá? E utilize de forma coerente as ferramentas. Nós temos muitas ferramentas para auxiliar nos convites, principalmente hoje a minha principal ferramenta de convite. Na verdade, são 2 principais ferramentas de convite. Um é o vídeo do Ageless, onde você gera o interesse da pessoa, e outro é o site www.eublackj.com. Esse site é fenomenal, são 3 videozinhos curtos, explicam o conceito, mostram o produto e a pessoa com certeza fica interessada em saber mais. Legal? Regras básicas para o convite, gente. Não se apegue ao resultado. Isso é muito importante, porque o nosso negócio, ele mexe com a gente, Ele mexe no nosso interior, ele mexe com a nossa expectativa, nosso nervosismo, nossa ansiedade, e muitas vezes você já começa a projetar a resposta das pessoas. Por exemplo, eu não vou convidar tal pessoa, eu já sei o que ela vai falar. Eu não vou convidar o Joãozinho porque eu já sei o que ele pensa, ele não vai querer. Ou então, o contrário, eu vou convidar a Maria, ela vai adorar. Gente, não se apegue ao resultado. Se você acha que a pessoa vai adorar e ela acaba não gostando, isso gera frustração e pode te gerar uma desmotivação. E desmotivação é crucial dentro da persistência, Não se apegue ao resultado. O seu papel é apenas convidar, No caso de você achar que uma pessoa vai dizer que não gosta, você não tem como adivinhar o que a pessoa sabe ou o que a pessoa vai dizer. O seu papel é fazer o convite e deixar ela responder.
Segundo ponto, seja você mesmo. Não tem por que você mudar a sua postura, o seu jeito de falar, a maneira como você trata as pessoas, porque você entrou num novo negócio. As pessoas te conhecem como você é e gostam de você como você é. Você tem a credibilidade com as pessoas pela maneira como você é com elas. E outro ponto importante, e um dos pontos mais importantes, né? Não só tem a postura, como o entusiasmo é contagioso, né? Pega mesmo, pega mesmo. Fazer um convite com um sorriso no rosto é 500 vezes mais efetivo do que fazer um convite sem sorriso no rosto, né? O tom de voz que você usa, a maneira como você fala com as pessoas, o brilho no seu olho vai ser uma das armas mais fortes que você vai ter para transformar o seu convite em um convite matador. E aí, fazendo um resumo dos pontos, claro, fazendo um apanhado geral daquilo que eu vejo como as coisas mais importantes para transformar o seu convite padrão num convite matador, eu separei aqui esse pedaço em 3 partes. Primeiro são 3 fundamentos básicos, depois algumas dicas que eu vou dar para vocês, e depois falar um pouco de comportamento apropriado. Primeiro, vamos falar de fundamentos. Continuando, já que eu estava falando de entusiasmo, tem que ser assim. Não adianta você ligar para a pessoa como se estivesse desinteressado. Imagina eu ligar, por exemplo, para o Delano, que já citei aqui como o Delano, um grande líder, já criou aquele treinamento de venda em 48 horas, só que antes de tudo isso, o Delano era o cara que dividia apartamento comigo, né? E não conhecia desse negócio. Imagina você virar para ele e falar assim, ó, Delano, cara, achei um negócio, achei bem legal, quero te mostrar. Vamos lá para você ver o que você acha? Meu Deus do céu. Ele ia falar assim, tá bom, vamos ver, né? Aquele negócio tipo de pessoa que nem se empolgou, não quer nem saber daquilo que eu estou falando. Muito pelo contrário, simplesmente falei para ele, Delano, você tem que ver esse negócio que eu conversei ontem. E sensacional, estou muito empolgado, vai ser muito legal para você também. Então, mostra entusiasmo. Agora, o segundo ponto foi o ponto que mudou os meus números, de fato, no convite. Na verdade, o segundo e o terceiro. Transparência é essencial. Cuidado com convite armadilha. Vem aqui em casa para um churrasco, de repente tem um PowerPoint aberto. Ou então, você simplesmente vira para a pessoa e não fala nada no convite. Quero te apresentar um negócio. Vamos numa reunião comigo? Sabe? Nós somos seres humanos. Quando você oferece uma coisa assim direta para a pessoa, em geral você cria uma barreira. Sabe aquele sentimento da pessoa já dar um passinho para trás, levantar a mão para cima e falar, peraí, calma lá, essa pessoa está querendo me empurrar alguma coisa, e ela já se retrai, já se fecha, e transparência é essencial para criar o sentimento oposto. Em vez da pessoa se retrair e se fechar, a transparência vai fazer com que ela se torne mais aberta e mais interessada no seu convite, tá? Como é que a gente coloca isso em termos práticos? Basicamente, contando para a pessoa o porquê que você convidaria ela. Uma técnica que eu tenho de convite é, antes de fazer uma ligação, e eu prefiro fazer ligações por telefone, eu sei que existem convites, por exemplo, por WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, e eu uso também, tá? São muito efetivos também, mas nada melhor para essa pessoa sentir meu entusiasmo do que uma ligação. E se você for utilizar o WhatsApp, eu prefiro também, dou a dica de você utilizar mensagens de voz, tá? Agora, quando a gente fala de transparência, uma dica é o seguinte: respira 10 segundos antes de você ligar ou entrar em contato com a pessoa e fazer o convite. E pensa nesses 10 segundos, respira fundo e fala assim, por que eu convidaria esta pessoa? E a resposta para essa pergunta é exatamente o que você vai usar no seu convite, para você abrir o seu convite. Porque quando uma pessoa entende o porquê você está ligando para ela, ela não se retrai. Ela entende que existe um motivo por trás e ela tende a ficar aberta e receber com mais facilidade aquilo que você tem a dizer. Principalmente porque aquilo que vai te levar a fazer o convite para uma pessoa, normalmente é um elogio. Né? Porque é uma qualidade. Você não vai convidar alguém ruim para o seu negócio. Você não quer alguém chato trabalhando com você. Você quer pessoas boas, positivas, de credibilidade, formadoras de opinião. Então, por exemplo, usando de novo o Delano como exemplo, a gente dividia apartamento. Ele é uma pessoa que eu conhecia muito bem. E eu sabia que ele é uma pessoa que é ambiciosa, que gostaria de crescer, né, profissionalmente, ao mesmo tempo que é uma pessoa, como eu posso colocar, que queriam algo a mais, queriam algo diferente. A gente conversava sobre isso em casa e que buscava mais liberdade.
O Delano tem uma frase que ele fala muito, que é busque um trabalho onde você não precisaria de férias. E eu sabia disso tudo quando eu fui convidar ele. Então, como a gente já falava de negócios em casa, eu fui muito transparente com ele e falei, Delano, achei um negócio daqueles que a gente já vive falando aqui em casa, e eu preciso conversar com você e apresentar esse negócio, porque vai ser muito bom para você, que é um cara muito profissional e que quer algo a mais, sabe? É claro que você vai gerar muito mais abertura para a pessoa quando ela entende como verdade aquilo que você está falando. Por isso, esse elogio acaba sendo um elogio sincero, tá? E a segunda dica é a segunda parte do convite, que é busque o interesse acima do sim. Como assim, Fred? Eu não tenho que buscar o sim? Claro que você tem que buscar o sim. É o nosso objetivo que a pessoa esteja sentada lá na cadeira na reunião. Mas busque o interesse acima do sim, porque muitas vezes o sim pode ser um falso sim. E nós, como brasileiros simpáticos e pessoas que gostam de conversar com pessoas, normalmente dizemos sim. O brasileiro tem problema em dizer não, né? E é como você encontrar um amigo de longa data e você falar com ele assim, poxa, quanto tempo que a gente não se encontra, até, pô, a gente podia reunir a turma, fazer um churrasco e tal. E ele vai responder, pô, verdade, boa ideia, vamos falar com o pessoal e tal. Gente, esse churrasco nunca vai acontecer. Mas as pessoas são simpáticas, elas querem dizer sim. A mesma coisa acontece quando você faz um convite direto. Cara, por mais que você faça aquela parte de transparência e a pessoa goste de ouvir aquilo que você tem a dizer, ela vai falar assim, poxa, vamos comigo numa reunião na terça-feira à noite? Ela vai falar, vamos, eu vou tentar ir sim. Vou tentar ir sim, é muito provável que ela não vai. Pior ainda quando a pessoa já planta desculpa antes de falar, né? Por exemplo, não, se eu conseguir deixar meus filhos com tal pessoa, eu vou, com certeza. Com certeza. Né? Ela já está dizendo para você que ela não vai, e quando você ligar para ela, ela já vai dizer que não pôde deixar os filhos com não sei quem. Então, o que a gente quer é realmente o interesse da pessoa acima do sim. E para isso tem uma dica chamada se eu, você. Ao invés de fazer o convite direto, vamos comigo numa reunião, terça-feira, 8 da noite, você pode falar, se eu conseguir uma vaga numa reunião onde nós vamos explicar o plano da empresa, você teria interesse em participar? E deixa a pessoa responder. Aí vai dela dizer se ela teria um interesse ou não. E se ela te disser um não nessa fase, que bom. Não fica aquela coisa, ansiedade, você esperando a pessoa que nunca vem, por aí vai. Isso faz mal para o nosso negócio, gera desmotivação e frustração. Às vezes é bom receber alguns nãos. Mas, no geral, esse convite, em quase 100% do caso, vai gerar um sim. E é tudo que você quer ouvir. Porque por mais que ela não possa, na data que você recomendar, vai ser uma questão de agenda. Afinal, ela já disse que tem interesse em conhecer. Legal? Então, essas ficam as dicas aqui. Os fundamentos são esses, vou dizer as dicas. A gente tem um passo a passo, tanto do convite direto quanto do indireto. Está tudo na nossa trilha Black do livro GoPro. E utilize muito as ferramentas. E tanto o passo a passo quanto as ferramentas vão levar esse seu convite para outro patamar. Vão te transformar em uma pessoa que convida de uma forma muito mais profissional. Né? E qual é o comportamento adequado no convite? Primeira coisa, simplifica. Não tem que ficar falando demais, não tem que ficar explicando demais, não é para explicar o plano da Dionesse no convite, é simplesmente para seguir o passo a passo, falar com transparência e buscar o interesse da pessoa. Segue o padrão dos 8 passos, tá? E acompanhe o calendário. O comportamento adequado é você acompanhar o calendário, por quê? Porque se você ficar dependendo das pessoas, ficar mandando o flyer para você, você nunca vai saber onde tem as reuniões, e você nunca vai poder fazer o casamento das reuniões com a sua lista para poder convidar as pessoas. Então, vai em www.eublack.com.br, vai na aba de calendário e busca as reuniões das cidades principais. Está disponível para todos a informação. Legal? E, como convidar de maneira profissional, estão aqui os 8 passos que eu estou falando que estão no Trilha Black. Sempre esteja com pressa, faça um elogio sincero, que tem a ver com a transparência que eu falei para vocês. Faça o convite, que é, de fato, falar com a pessoa sobre uma possibilidade de ela conhecer o negócio de uma forma, por exemplo, numa reunião caseira, online, numa 1 ou numa open. Depois, utilize o se eu, você para buscar o interesse acima do sim. E feche o convite com confirmações. Confirme o compromisso de horário, confirme o compromisso da pessoa de estar lá e marque sempre uma próxima ligação. Né? Já começamos a emendar aqui a habilidade de acompanhamento, afinal, sempre deve existir um próximo. E um ponto importante, saia do telefone, do WhatsApp, do Facebook, o que for. Falar demais é um ponto negativo e atrapalha o seu convite. O convite é apenas o convite, ponto final, acabou. Você não precisa apresentar o plano agora. Legal?